O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que virá a ser este menino? Os familiares e amigos viram que Isabel ficou grávida na velhice. De estéril, passou a ser fecunda. No dia da notícia que Isabel estava grávida, Zacarias duvidou do poder de Deus e ficou mudo. E hoje, no dia da apresentação desse menino para ser circuncidado, acontecem 2 milagres. O primeiro, de dar para o menino o nome de João. E o segundo, a língua de Zacarias se desprende, ele volta a falar. Então, diante de todos esses fenômenos, família e amigos perguntam: poxa, esse menino é especial. O que vai ser dele? Pois é. O que vai ser dele? O maior de todos os profetas da história do povo de Deus. Aquele que, como nós ouvimos na primeira leitura, foi preparado antes mesmo de nascer também
ele foi pensado, ele foi programado para vir ao mundo e ser aquele que prepararia os caminhos para a chegada de Jesus. Aquele que iria apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem que tem um pé no Antigo Testamento e um outro pé no Novo Testamento. Um grande homem. É isso que nós podemos responder para essa pergunta: o que virá a ser este menino? Esse menino é santo, esse menino é preparado, esse menino é fenomenal, especial. Esse menino tem uma missão maravilhosa. João Batista. E é o único santo da nossa igreja que nós comemoramos 2 vezes. Nenhum santo a gente comemora objetivamente o dia do nascimento, da natividade. A gente sempre comemora o dia em que ele entrou na glória de Deus. Mas João Batista não. Ele é tão importante na nossa fé, na nossa espiritualidade, que nós comemoramos o nascimento hoje e o martírio, porque ele também deu a sua vida pelo reino de Deus. A gente costuma dizer que os mártires da nossa igreja se espelharam em Jesus. Amor com amor se paga. Como eles viram Jesus dando a vida por eles, eles também não tiveram medo de dar a vida por Jesus. João Batista deu a sua vida antes mesmo de Jesus dar a sua própria vida. João Batista, ele também, ao ser assassinado por pregar a verdade, por não ser tímido, por não ser medroso, por não ser covarde, por falar a verdade e denunciar a mentira, ele morreu decapitado. Ele foi vítima de ciúmes, vítima de perseguição. E quando acham que alguém fala demais, matam, principalmente na fé, na igreja. E olha que bonito o nome João Batista. No grego, aliás, no hebraico, Yohanan Baptistes. João, aquele que é cheio da graça de Deus. Baptistes, aquele que mergulha, aquele que submerge, aquele que batiza. Então, se juntamos João Batista, a gente tem o quê? Aquele que batiza com a graça de Deus. O agraciado de Deus batiza as pessoas. Aquele que batiza com a graça de Deus. João Batista, ele teve uma vida muito diferente de todos os profetas. Ele optou pelo caminho rude. Ele optou pelo caminho da severidade, da austeridade, da ascese. Muito antes de se apresentar publicamente a Israel, muito antes de começar a preparar os caminhos do Senhor, a batizar no Rio Jordão, ele foi para o deserto. Ele viveu em comunidades monásticas, recolhido,
uma vida de muita oração, de muito jejum, de muita abstinência, radicalidade, recolhimento. E só quando ele sentiu no coração que estava na hora, é que ele vai para Jerusalém e começa a exercer a sua missão. Um pouco parecido com Jesus, que aguardou 30 anos para depois começar o seu ministério. Quando nós olhamos para a imagem de João Batista, já é uma plena catequese para nós. O bastão na sua mão esquerda é o pastoreio, mas ao mesmo tempo é aquele que bate no mato, vai abaixando o mato e abrindo os caminhos, aplainando, tapando, com o cajado, com o bastão. Ele também prepara os caminhos do Senhor junto com a sua voz, com a sua pregação. Na mão direita, ele tem a concha, que lembra o batismo que ele tanto realizou. O batismo da conversão. O batismo que ele concedeu ao próprio Jesus. Daí onde você está, talvez você não veja, mas ao segurar a concha, João Batista também, com o dedo indicador, ele aponta o céu. Ele aponta o Cordeiro de Deus, mas ele aponta que nós somos cidadãos do céu e é para lá que vamos. A sua roupa de pele de camelo significa essa simplicidade, essa humildade, esse despojamento. Mas o que isso tudo tem a ver também conosco? O bastão, todos nós também temos que ter um, porque todos nós temos que acolher bem as pessoas, independente de como elas sejam, nós temos que acolher bem. E nós também temos que preparar os caminhos do Senhor. Com o pouquinho que a gente faz, mas com muito amor e gratuidade, a gente também prepara os caminhos do Senhor. Ele preparou a chegada de Jesus, mas nós preparamos o quê? Nós preparamos o caminho para as pessoas irem até Jesus. A gente facilita e não complica. Há tempos atrás eu pregava muito isso. Igreja, paroquianos, pastorais, não dificultem e nem compliquem o caminho das pessoas para vir até Jesus. Facilita, facilita. Temos que ser a igreja da facilitação e não a igreja da dificultação. A igreja que acolhe, não a igreja que afasta as pessoas. Depois, a sua concha. Lembra o batismo de cada um de nós. Nós que precisamos amar o nosso batismo, valorizar o nosso batismo, porque a nossa história de amor com Deus começou no dia do nosso batismo. E tudo que a gente faz na igreja e fora da igreja é em nome do nosso batismo. O dedo indicador, nós também devemos ter esse dedo, dizendo que por enquanto estamos na terra e temos que viver bem, mas não somos iludidos e sabemos que o nosso lugar definitivo é o céu, então a gente também tem que apontar o céu. E a sua roupa da humildade e da simplicidade? Não adianta a gente ter humildade e simplicidade no exterior. A humildade e a simplicidade têm que estar dentro da gente. Muitas vezes eu já preguei isso para mim e para vocês. Eu conheço empresários riquíssimos, banqueiros,
gente da alta sociedade, que são simples, que são humildes, que vivem ajudando os mais pobres, repartindo o que tem com os outros. Não há sobras. A gente não reparte sobra. A gente reparte aquilo que a gente tem. Mas eu também conheço, infelizmente, muitos irmãozinhos pobrezinhos, materialmente falando, que são orgulhosos, apegados, ignorantes, fechados. Por isso, Jesus, João Batista, nos indica que a simplicidade e a humildade estão dentro de nós. No nosso jeito de servir, de socorrer, de dar atenção e de não se omitir quando precisam de nós. Por isso, irmãos e irmãs, ao celebrar o nascimento de João Batista, que a gente possa admirar a catequese que ele nos dá hoje. Desde o seu nome, a sua missão, a sua imagem. Que cada um de nós admire João Batista, mas que eu e você também tenha vontade de copiar o jeito dele, a missão dele, a coragem dele, e ser um pouquinho, pelo menos, parecido com ele. Amém.